Tá bom, então, vou passar a palavra para o Silas. Boa tarde, turma. Vou ficar mais para trás aqui para mandar comigo. Gente, meu nome é Silas Nogueira, tá? Esse curso que eu vou passar para vocês hoje, esse mini curso, ele chama Curso de Formação Inicial para Cineastas. Alguém sabe o que é cineasta? O que é cineasta? Ó, tá vendo? Tô sabendo, ó. Tá vendo? Gente, o cineasta ou o filmmaker, de modo geral, não é só a pessoa que faz filme para cinema. É a pessoa que, de modo geral, produz vídeos, né? Aqui eu acho que todo mundo deve utilizar TikTok, Instagram e afins, não usa? Tem alguém aqui que a mamãe não deixa? Só se você, né? Porque se deixar, eu vi que alguém fica fora, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje é sobre essa produção de vídeo. Quem aí já pensou em ser youtuber, já pensou em ser tiktoker, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Esse curso, ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo e pela Prefeitura Municipal de São Gotardo, tá? A palestra ela é gravada com aquela câmera ali, só que ela fica virada para cá porque não pode mostrar o rosto de vocês, beleza? E só pra gente registrar naquele vídeo lá, hoje é 28 de novembro, nós estamos no turno da tarde aqui do Afonso Pena então, né? Já tivemos aqui de manhã, pelo menos já ouvi falar que o pessoal gostou de manhã. Vamos ver se à tarde aqui a turminha vai gostar também, né? Quero já deixar meus agradecimentos também ao pessoal da escola, né? Equipe de direção, vice-direção e toda a turma da escola que me acolheu muito bem. E o seguinte, vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história nessa produção de vídeos, como que começou isso tudo. Aqui é a turma do 6º ano, né? 6º e 7º. Então nós temos aqui 11, 12 anos. Quando eu comecei a filmar, eu tinha 11 anos, que é a idade de vocês. Na época, né, isso há 25 anos atrás, meu pai tinha uma filmadora daquela grandona, que é desse tamanho assim, usa a fita VHS, que é uma fita grandona assim também, não sei se vocês já viram isso. Então quando eu comecei a trabalhar com produção de vídeo, foi lá com meus 11 anos de idade. Então eu filmava muita coisa na escola, né? Jaqueline era minha colega de sala, sabe disso como é que funcionava. Eu ficava o dia inteiro com aquela filmadora nas costas filmando, que eu estudei a vida toda lá no Oscar Pratos. Então eu filmei muita coisa de escola, eu comecei dentro da escola filmando, isso com 11 anos de idade, né? E há 10 anos atrás eu comecei a trabalhar profissionalmente com a produção de vídeo, né? Já com imagem aérea. Quando eu falo imagem aérea, era utilizando o drone. Eu comecei a trabalhar com imagem mesmo, já tinha feito alguns trabalhos antes, né? Esses 10 anos, com imagem de chão mesmo, tudo mais, mas a parte profissional foi há 10 anos atrás que eu comecei a trabalhar com drone. Vocês tinham acabado de nascer, né? Eu estava filmando com drone. Eu já fiz faculdade de publicidade e propaganda, fiz de marketing e já fiz mais algumas outras pós-graduações e algumas outras graduações que não tem muita conexão com a parte de produção de vídeo, tá bom? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o objetivo desse curso. O objetivo dele, o que é? Explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa parte de produção de vídeo, né? Como que você viabiliza um projeto, como que você consegue divulgar esse projeto, como que você vai conseguir então editar, parte de câmeras. Eu vou falar um pouquinho disso tudo para vocês aqui agora, tá? Que vai dar para vocês terem uma noção muito boa de que, beleza, eu quero trabalhar com vídeo, eu já sei um pouquinho então aí para mim já começar nesse mercado de trabalho. Inclusive eu comecei a filmar já com essa filmadora grandona, em questão de 14 anos eu já estava filmando alguma coisa. Então a minha carga profissional ela já tem mais tempo do que esses 10 anos aí, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta durante o curso aqui pode falar, ou no final também a gente abre para vocês fazerem alguma pergunta, beleza? Então quem tiver dúvida pode me levantar a mão aí que a gente abre esse espaço para vocês ir perguntando durante esse curso. Eu vou começar falando na parte que geralmente todo mundo mais gosta, que é a parte de drone. A parte de drone, por que eu sempre começo falando pelo drone? Porque é o que o pessoal sempre me pergunta, né? Hoje, o drone que eu utilizo para fazer as minhas imagens é esse aqui, tá?
que é um drone da DJI, é o Mini 2, e esse drone ele já entrega qualidade profissional. Quando a gente fala de qualidade profissional do drone, por isso que eu sempre começo as minhas palestras, os meus cursos, falando sobre essa diferença do que é um drone profissional, um drone que faz alguma imagem que vai prestar, de um drone que não faz. É só para brincar mesmo, só para ter o primeiro contato ali e colocar a primeira coisa voando aí no ar. Tá? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, ó. Tá vendo que a câmera dele está mexendo aqui embaixo? Isso aqui chama gimbal. Esse gimbal, ele é responsável por quê? Quando o drone está voando, ele mexe, faz isso aqui, ó. Por exemplo, se o drone estiver voando, se ele for voar para frente, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí ele joga mais propulsão nesses motores, diminui esse e com isso ele vai para frente. E aí, automaticamente, ele entorta um pouquinho. E se estiver ventando também. Se estiver ventando, ele vai lutar contra o vento, aí ele fica todo doidão lá em cima. Entendeu? Então, essa câmerazinha aqui, com esse gimbal, é o que é responsável por manter a imagem sempre estática, quietinha lá. Então, o drone sacode todinho, mexe para todos os lados lá em cima, e essa câmerazinha aqui, ela mexe tanto para cima e para baixo, tá? Ela corrige o eixo, que é esse eixo aqui, o eixo da horizontal, e ela corrige também a guinada, que é isso aqui, ó, que é quando eu giro o drone. Se eu der uma girada rápida, ele não gira tudo de uma vez. Isso aqui absorve um pouquinho, vindo que ele gira para cá, absorve um pouquinho dessa girada para depois ele começar o giro, que é para deixar a imagem mais suave também. E o que a gente vê na internet, e é por isso que as pessoas sempre me perguntam o que é, quanto custa um drone, né? Por que disso? Porque eu vejo na internet, direto eu vejo esse tipo de propaganda, eles pegam esse drone com a imagem, né, o vídeo que ele gravou, e pegam um dronezinho lá de R$200, R$500 e vende por 1.000. Por quê? Propaganda enganosa. Então não tem muita diferença. Um drone, para ele ser profissional hoje, acima de 2.000 no mínimo, né? Às vezes você até acha algum outro mais velhinho ali, né, que já está mais usado, na casa de 1.000, 1.500, mas falou que é drone novo, é a partir disso. 2, 3, 4 mil reais daí para cima, porque aí você vai ter, né, além de um voo todo estabilizado, bonitinho, certinho, você vai ter também questão de qualidade de imagem. A gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho, sobre essa questão da qualidade da imagem. Então, se você viu um drone ali falando que é R$500 o drone e ele grava em 4K, esquece. Aquilo ali não vai dar imagem que presta nenhuma. Inútil. Lá, tá? É bom? É, para você ter o primeiro contato, para você não quebrar esse, de você comprar ele. Então, só para você conhecer. Mas pensar que aquilo ali vai dar uma imagem que presta, não vai dar. Entendeu? Então, a principal diferença é isso aí. Já a questão do preço, você já consegue saber se aquele drone é ou não profissional. Falando um pouquinho agora sobre a parte de câmera de mão, o que é a câmera de mão? A gente usa o drone para fazer as imagens aéreas, né? E a gente usa o próprio celular, às vezes, para fazer as imagens no chão. Então, para fazer a imagem no chão, a gente pode usar celular, não precisa ser o último iPhone, a gente tem muitos telefones na linha intermediária aí que te entregam uma qualidade de imagem boa, não precisa imaginar assim, não, para mim fazer uma filmagem com o celular e ficar boa tem que ser um iPhone. 16 Pro Max, eu acho que é o último, né? Nem veio, porque eu não sou da linha Apple. Então não precisa ser o último iPhone, não precisa ser os últimos lançamentos da Samsung aí dos topos de linha, tá? Então a gente usa às vezes o próprio celular para fazer uma filmagem. A gente pode usar aquela câmerazinha lá, aquela câmerazinha ali ela chama GoPro, ou também conhecida como câmera de ação, só que é porque a GoPro é a mais famosa nesse segmento, então por isso que acabou que ficou mais fácil assim, né? Mas aquela câmera é a câmera que eu utilizo para fazer filmagem no chão, né? Que é a filmagem de mão, e ela já entrega uma qualidade de imagem boa também. Depois disso, a gente vai ter aí alguns modelos de câmera, por exemplo, aquela câmera que o fotógrafo usa para tirar fotos ali profissionais, bonitinhas. Aquele tipo de câmera, alguns modelos, os mais recentes, eles até servem para filmar também. Só que aquilo lá você já vai ter um investimento maior, porque ela foi feita para tirar foto. Quando você precisa dela para filmar, já precisa ser um modelo melhor, entenderam? E depois daquilo você já tem uma infinidade de câmeras próprias para vídeo, que são essas câmeras que youtubers, influencers utilizam, porque já são câmeras bem mais caras, né?
Já são câmeras que vai partir aí de... Se eu quiser hoje, por exemplo, trocar a GoPro, sabe? Não quero mais filmar com a GoPro, quero outra câmera que seja melhor que a GoPro para filmar, né? Eu não vou diminuir a qualidade. Eu já tenho que investir na média aí, mínimo 7 a 10 mil reais, entendeu? Sendo que na maioria das vezes com um telefone de 2 mil você resolve o problema, entendeu? Então a gente tem uma linha muito grande de imagens, de câmeras, né? Que servem para a parte de vídeo, porque para foto é fácil, foto é tranquilo. Foto hoje você acha uma câmera de R$1.000 top, agora para vídeo não acha, elas são mais caras, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de resolução. Essa parte de resolução ela serve tanto, né, para quem quer trabalhar com vídeo, quem já sonhou aí em ser um TikToker, para ser um YouTuber, influencer e afins, quanto para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. E até para ninguém te enganar depois. Por quê? Primeiramente eu vou falar da parte de resolução, vamos lá dizer o 4K, né, que todo mundo conhece. Quando a gente tem uma imagem 4K, o que é aquele 4K? Ele é o tamanho da tela, né? Então vamos imaginar que essa janelinha aqui é o tamanho de uma tela 4K. Então a gente tem ali, né, a medida em centímetros e altura e largura, só que é porque na imagem a gente é medida em pixels, por isso que tem esses 4Ks aí. Hoje a gente já vê até coisa em 5K e até mais às vezes, né? Então esse 4K, ele é o tamanho da foto, imaginem isso. Só que pra gente ter, porque, mas por que o celular do meu amigo filma em 4K, o meu também filma em 4K, mas a imagem dele é melhor? Porque pra gente ter uma qualidade de imagem, além de ter, né, vai filmar em um tamanho maior um pouco, a gente tem um negócio que chama conjunto óptico. O que é esse conjunto óptico? Quem já comprou óculos, já foi lá com o papai, mas a mamãe comprar um óculos, já deve ter visto que quando você vai comprar um óculos, né, o seu médico já te passou qual que é o seu grau, e tem vários preços. A mesma lente custa, o mesmo grau, ele custa 100, ele custa 200, ele custa 1.000, 2.000, não tem muita, né, não tem muita noção, tem hora. O que é isso? É a qualidade daquele vidrinho, é a qualidade óptica. Então, para a gente ter uma imagem boa, a gente vai ter o tamanho, né, vamos lembrar aí do 4K, a gente vai ter o conjunto óptico, o conjunto de lentes que vai ter nessa câmera, e o processador, que o que vai processar, tem uma pecinha dentro aqui da câmera, que é o processamento que vai gerar toda essa imagenzinha lá pra gente. Então a gente tem que ter todo esse conjunto. Por isso que nos celulares mais caros a gente às vezes costuma ter uma qualidade de imagem melhor, porque ele tem um conjunto todinho, né, de lente óptica, de processador, melhor, entendeu? Falando sobre essa parte de qualidade da imagem, a gente tem um negócio que se chama FPS, ou quadro por segundo. Os meninos que jogam, já vi gente balançando a cabeça aqui. A turma que joga sabe o que eu estou falando de FPS? O FPS, o que é, gente? São frames por segundo. Quando a gente está gravando um vídeo, esse vídeo, ele grava quadrinhos. O vídeo nada mais é do que um monte de foto. E quando eu falo em um monte de foto, a turma do jogo, acho que gosta de jogar em 60 FPS, né? 60, 120? O que é isso? É a quantidade de fotos que tem por segundo. Então, se a gente tem, por exemplo, 24 FPS, a gente dentro de 1 segundo, a gente tem 24 fotos. Se a gente tem 120 FPS, em 1 segundo de gravação, a gente tem 120 fotinhas. E aquelas fotinhas vão repetindo ali, e aí você acha que aquilo é um vídeo. A montagem do vídeo é essa. Tanto que quando a gente está editando, eu edito frame a frame, é 4x4 que eu mexo ali. Às vezes em um quadro só que eu corto, ele já muda toda a imagem do jeito que eu queria, tá? Então a gente tem essa quantidade de FPS, essa quantidade de FPS, ela não pode ser muito alta, porque se ela for muito alta, não consegue processar. Aquela câmera ali, por exemplo, ó, a GoPro, eu gravo em 1080, que é em Full HD, e o Full HD é metade do 4K, só os tamanhos, né? Eu gravo em 1080, que é o Full HD, em 60 FPS, então, ou seja, 60 quadrinhos por segundo. Lembraram? Ela grava em 240 FPS. Só que o que acontece se eu gravar em 240 FPS? A imagem, ela fica muito pesada de ser carregada, de rodar. Ela trava o computador, no celular esquece que ela não vai rodar nunca, tá? Então, para que serve quando a gente grava com essa quantidade de FPS tão alta? Para fazer aquela câmera lenta. Sabe quando você está vendo aquelas imagens em câmera lenta? Aquilo ali foi gravado com o FPS bem alto.
Entenderam? Então, por exemplo, vamos dividir. Se ela grava em 240 fps. Isso, o FPS alto é isso aí mesmo que o coleguinha falou. O FPS alto, aquela câmera ali, se eu colocar ela em 240, o meu computador não roda o vídeo lisinho. Porque em 240 ela é feito para fazer em câmera lenta. Ele é feito para produzir o câmera lenta. Então, se eu pego lá uma imagem que foi gravada em 240 FPS, se eu dividir aquilo ali por 4, vai dar quanto? 60, não é? Então, ou seja, eu posso reduzir em 4 vezes a velocidade desse vídeo. Que aí eu consigo ainda 60 fps e consigo a câmera lenta que eu quero. Entenderam a matemática? Como é que funciona? Bom, e para compor e finalizar essa parte de qualidade de imagem, a gente tem o bitrate. O que é o bitrate? O bitrate é quantos mega que vai gerar o arquivo por segundo. O que é o bitrate então? Aquela câmera ali gravando em Full HD, ela tem um bitrate de 35 megabytes. Então, ou seja, o arquivo dela, está gravando um vídeo. A cada segundo de vídeo, são 35 megabytes que ela gera o tamanho do arquivo. Então, sabe aquele espaço ali no celular da gente que está sempre limitado? Está lá, você tem só 50 megabytes disponível no armazenamento? É isso. E aquilo ali grava muito alto, né? Tanto que hoje de manhã mesmo, a palestra que eu dei aqui na parte da manhã, eu já peguei os arquivos e já coloquei no computador, foram 14 GB. Então deu 14 GB de tamanho no arquivo de hoje de manhã, a palestra de 1 hora de duração mais ou menos. Então realmente é muito grande, né? Falando na parte de formato da imagem, a parte de formato, vocês já devem ter visto isso no celular de vocês. E tem lá 16 por 9, 9 por 16, quando é em pé, tem 1 por 1, quando é quadradinho. O que é aquilo ali? A gente tem, né, a resolução, que é o tamanho ali da tela, com a quantidade de pixels que está dentro. E a gente vai ter também a taxa do bitrate. Essa taxa do bitrate está mais ou menos, explicando a grosso modo, quanto mais alta ela for, melhor ela é. Entendeu? Só que o que acontece? A gente não precisa trabalhar com bitrate muito alto porque as redes sociais vão diminuir. Entendeu? E essa parte do formato da imagem, que a gente chama de proporção, é a proporção, 1 por 1. Então ele é 1 altura por 1 largura. 16 por 9, aí já é uma conta matemática que só os professores vão fazer. O 16 por 9 é o tamanho do 16, aqui dá 9 vezes o tamanho desse aqui dividido por 16. Entenderam mais ou menos a conta? É meio complexo. Mas é isso aí, é a relação de tamanho, que é essa proporção da imagem. Né? E a gente teve no cinema, acho que isso já acabou, já desistiram disso, a gente tinha um negócio que ele chamava Super Wide. Aqui a tela do telefone, ele é desse jeito aqui, né? Nesse formato que é 9 por 16, 16 por 9. E tinha um outro formato que era mais compridinho aqui. O cinema inventou isso aí, essa moda, e acabou que essa moda não pegou e largou para lá. Tipo uma imagem panorâmica, né? Então, explicando um pouquinho sobre a parte de proporção, é isso. É a proporção do tamanho, de altura, de acordo com a largura desse quadro que vocês estão gravando. Falando sobre a parte de edição, aqui já tem alguém que edita videozinho lá no celular mesmo? Ó, turma aqui tá todo mundo editando. A turma da manhã disse que não editava não, mas acho que é mentira, eles estavam com vergonha. A parte de edição de vídeo, o que é a diferença, gente? Eu já fiz cobertura de evento, filmando tudo com o celular e com drone para as imagens aéreas e editando tudo no celular. A gente tem hoje a imagem ao vivo. Imagem ao vivo eu estou filmando vocês aqui ao vivo, está indo para a internet ao vivo. E a gente tem um tipo de cobertura que chama real time, que é tempo real. É diferente do ao vivo. O que é o real time, o tempo real? Eu fiz uma filmagem aqui de vocês agora. Eu já entro aqui no telefone, já edito tudo aqui com os programas, eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Eu já edito e já subo na mesma hora. Então ela tem um atraso de poucos minutinhos ali. Entendeu? Ela não é o ao vivo, mas ela é em tempo real ali, o que está acontecendo ali em tempo real. Não é um ao vivo, mas é quase um ao vivo. Porque quando a gente precisa editar, então, geralmente quando a gente precisa colocar logomarcas, alguma coisa nesse sentido, às vezes a gente faz dessa forma.
tá? E quer às vezes editar um pouquinho também, dar uns cortes e tudo mais. No celular hoje, eu utilizo o CapCut. Provavelmente alguém já utilizou ele. O CapCut no celular, ele te atende bem. E por que eu não trabalho só com ele? Como eu já trabalho com edição já tem muitos anos, inclusive quando eu comecei nem conseguia editar bem assim no celular, o CapCut foi depois disso que ele explodiu e tudo mais, o celular ele te limita. Então chega um ponto, eu já tentei, então beleza, aquele projeto lá, eu vou editar ele todo no celular, aí eu começo. No instantinho aquilo ali já me travou em alguma coisa, eu já perdi a paciência, eu larguei aquilo pra lá, tá vendo? Não devia ter mexido com isso, devia ter ido direto pro computador. Por quê? Os programas que a gente usa no computador, eles são muito mais completos e automaticamente mais complexos também. Inclusive tem coisa que fazer um tipo de imagem, que fazer ele no CapCut é 100 vezes mais fácil fazer do que lá no Adobe Premiere, que é o que eu utilizo. Quando eu falo 100 vezes é isso mesmo. Tem efeitinhos aqui que o CapCut faz em segundinhos de entrega, pronto, tá aqui, vai ser feliz. E se eu cismar que eu vou fazer ele no Premiere da vida, eu tô ferrado. Eu fico ali horas para fazer o mesmo efeitinho que aqui faz rapidinho, né? Só que ele tem as limitações. E no Premiere, o Adobe Premiere ele é irmão do Photoshop. Photoshop todo mundo já ouviu falar, né? Porque ele é mais conhecido e tudo mais. O Adobe Premiere é feito pela Adobe também, e ele é feito para editar vídeo. Esse programa, que é o Adobe Premiere, ou o Sony Vegas, que é o concorrente dele, fazem a mesma coisa, são os programas, né, que são utilizados para editar um filme no cinema. Então, quando eu vejo alguém editando um filme para cinema, que eu vejo o que ele está fazendo, eu já tenho uma noção do que é aquilo ali. Entenderam? Então, é um programa profissional. O nível mais profissional que vai ter é essa parte aí do Premiere, tá? Então, o que é a diferença de editar com celular e editar no computador com programas profissionais? Hoje tem mais alguns outros aí, né? A diferença vai estar na qualidade. Lembra do bitrate que eu falei, por exemplo? Da qualidade da imagem para montar o bitrate? Aquela câmera me entrega em Full HD 35 megabytes por segundo de bitrate. Se eu editar aqui pelo celular, o máximo que o celular salva é em 15 megabytes por segundo. Só que o que acontece com isso? O YouTube pede 10, pede 15 para uma imagem em Full HD. Então o que acontece com isso? Vai funcionar do mesmo jeito. Você não precisa se limitar, né? Pensando que tipo assim, não, eu só tenho um celular, eu não tenho uma câmera, eu não tenho um drone, eu não tenho um computador para me editar isso aqui, um programa profissional que vai limitar a sua produção, que não vai. O equipamento dificilmente, só se realmente, né? A turma das professoras vai saber da, como é que chamava aquela câmerazinha, TechPix? Acho que era TechPix, não era, professoras? A professora deve ser mais ou menos da minha turma aí. Era uma porcaria que existia no mercado antigamente. Mas só essa qualidade, o celular realmente foi muito ruim. De modo geral, o equipamento, ele não vai te limitar. Eu estou fazendo uma produção que sai agora, vai ser lançada a semana que vem, sobre o Congado, que é aquela festa de Nossa Senhora do Rosário que tem lá no Taquaril. Eu gravei ela todinha com aquela câmera ali, com a câmera de mão, a GoPro. Eu até fiz algumas imagens com drone e vou usar pouquíssimo das imagens de drone que eu fiz. Porque se não tivesse, nem falta não fazia. Entendeu? Então, eu não tenho um drone, como é que eu vou filmar? Não, é bem assim não. Se vire com o que você tiver. Faça o melhor possível com o que você tem em mãos. Entendeu? E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né, tanto em palestras e cursos e quando alguém conversa comigo, o que realmente limita a produção de alguém é a criatividade dela. Se você não tem criatividade para fazer aquilo ali, aí realmente, não adianta colocar, eu coloco meus equipamentos tudo na sua mão, não vai adiantar nada. Essa parte aí realmente já era, não tem jeito, tá? Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os tipos de produção que a gente tem, só para vocês entenderem um pouquinho desse mercado de produção de vídeo, que às vezes vocês pensam tipo assim, a produção de vídeo é só para colocar lá no TikTok, para colocar lá no YouTube e tudo mais. Não é bem assim, a gente tem são alguns segmentos que a gente tem ali dentro, né? Dentre eles, a gente tem a produção de documentário. O que é um documentário? Todo mundo sabe o que é um documentário? Documentário tá fácil saber. O documentário, o que é, gente? Você vai produzir um vídeo falando sobre a história aqui da Escola Afonso Pena, por exemplo. Então, você vai produzir um documentário explicando tudo aquilo ali, contando histórias, colocando informações sobre aqueles locais, né?
Então isso aí é a produção de um documentário. Eu já produzi alguns documentários, né? Eu produzi o documentário de 100 anos de São Gotardo, aí depois em 105 eu gravei de novo, e agora 110, que acho que é o ano que vem, né? Eu produzo de novo o documentário de São Gotardo de 110 anos. Esse documentário, né, ele foi para as redes sociais, mas tinha imagem de ruas, de praças, de pontos turísticos da cidade, dos distritos que fazem parte do município também. Era um apanhado geral que a gente fazia nesse documentário. E eu tenho também, que é o meu maior projeto hoje, que é o programa Essa é a Minha Cidade. Esse programa, ele é um documentário que eu gravo na cidade, que é um vídeo só, esse é só um, né? Falando um pouquinho da história daquela cidade, mostrando ali alguns pontos, praças, tem uma parte que é de filmagem de rua, eu já tenho todo o suporte que eu fiz para colocar no carro, e aquela câmera vai lá na ponta filmando a rua todinha, parece a imagem do drone, não sacote. Ela vai filmando, e o carro também não aparece, e ela vai filmando o carro, as ruas ali da cidade todinha, como se você estivesse passeando ali dentro. Nesse programa Essa é a Minha Cidade, eu cheguei de gravar 35 cidades. Depois eu tive que dar um tempo nele, porque ele era muito difícil de produzir. Aí eu cansei, parei, dei um tempo nele, mas eu até quero voltar. Falando dos estilos ainda de filmagem, a gente tem o estilo de história. História todo mundo conhece. Quem aqui já viu um filme na televisão? Todo mundo já viu um filme, né? Moana saiu hoje. Acho que a Moana lançou hoje falando isso, né? O que é a história? A gente tem tanto a história estilo Moana, você vai contar uma história ali totalmente inventada, quanto você pode pegar também e contar a história de alguém. Eu quero contar a história da vida da prefeita. Você vai entrevistar ela e vai montar todo um vídeo ali contando a história da vida dela. Então a gente tem história totalmente, né, inventada, como pode ter uma história totalmente real. E pode ter uma história baseada em fatos reais. Você já deve ter visto isso em vídeo, né, em filmes, baseados em fatos reais. Por que eles falam baseados em fatos reais? Porque no cinema, a gente precisa deixar, às vezes, o negócio mais atrativo. E, às vezes, se você contar a história certinho e bonitinho do jeito que foi, não vai ter muita graça. Então, os produtores, os diretores, eles sempre mudam um pouquinho. Não, vamos melhorar essa parte aqui, isso aqui tá meio chato. Então, por isso que tem lá o baseados em fatos reais. Você tem uma história ali principal, só que a história real não é bem daquele jeito. Não precisa pegar aquilo ali como verdade absoluta, que geralmente não é. Às vezes eles diminuem um pouco os fatos, né? Teve um filme que eu vi recente agora, que foi aquele do avião que caiu lá nas cordilheiras dos Andes, eu acho, já faz uns anos isso já. Tinha uma outra primeira versão, gravaram de novo agora. Então nesse vídeo, nesse novo filme, depois eu vi entrevistas, né, do pessoal que conhece bem a história, eles falaram que no filme eles pegaram muito mais leve. Não contou a história 100% verídica, por quê? Se eles tivessem contado a história verídica, ninguém assistiria o filme, que era uma história de terror. Entendeu? Então, tanto os produtores, os diretores, eles, vamos imaginar, né, a história, tanto eles aumentam a mentira, quanto eles diminuem. Então, quando um filme é baseado em fatos reais, lembre-se sempre disso, ele é baseado, ele não é a cópia, né? Depois a gente tem a parte de propaganda. Dentro da parte de propaganda, a gente tem tanto as propagandas que a gente vê mesmo, por exemplo, na televisão, quanto a gente tem também a parte de influencer. Quando o influencer vai numa loja, grava ali naquela loja, fazendo uma propaganda daquela loja, ele é uma propaganda. Entendeu? Isso é uma das coisas que está bem alta aí hoje, é essa parte de influencer, de divulgação de empresas e lojas e tudo mais, e marcas, né? A gente tem também o institucional. O que é o institucional? É quando você vai falar da empresa. Quantos anos aquela empresa tem, contar às vezes um pouquinho da história daquela empresa. Ele não é feito para vender o produto daquela empresa. Ele é feito mais para as pessoas conhecerem a empresa. O institucional é para isso que ele serve. Eu sou especializado em institucional, eu faço mais a parte de empresa. E o último que eu vou falar para vocês aqui, que é a de animação, que é desenho. Você vai entrar no computador, ou às vezes até no celular você tem isso também. Você vai produzir ali a historinha com os desenhos, tudo bonitinho, e vai gravar um vídeo em cima daquilo ali. Então aquilo ali virou uma animação, né? Que é você pegar um desenho, todo mundo que assiste desenho animado. É isso. A animação é o desenho animado. Ficando mais fácil para vocês, tá? Uma vez que você já sabe o que é o seu estilo, o que você gosta de gravar, eu, por exemplo, Silas,
eu não gosto de filmar pessoas. Eu não filmo casamento, eu não filmo aniversário, eu não tiro foto de gente. Eu não gosto. Já fiz casamento, acho que eu filmei uns 2 na vida só, para ajudar o coitado também. São filhos, pelo amor de Deus, ou é seu ou é ninguém só. Eu vou. Isso não é meu forte. Se você ficar ruim, a culpa não é minha. Eu tô te avisando que eu não gosto de filmar casamento. Tô indo para te ajudar, porque se não for eu, não vai ser ninguém. Vai ser a tia com o celular, ela sacudindo tudo mesmo, você já sabe como é que funciona isso aí. Já fiz, né? O que vocês precisam definir de estilo é por quê. Eu já vi muita gente que às vezes fez um videozinho, jogou no TikTok e o negócio explodiu. Milhões de visualizações. Conheço gente que está aqui, de São Gotardo, que isso aconteceu. Quando você entra dentro do TikTok daqueles, você viu o tanto de visualização que aquele fulano tem no vídeo? Quando você entra lá dentro do TikTok dele, não tem mais nenhum vídeo estourado. Por quê? Ele fez aquele único vídeo explodiu, estourou lá, deu milhões de visualizações, só que aquele estilo que ele gravou não era o estilo que ele sabe gravar, não é o estilo que ele, né? Foi alguma coisa que aconteceu e ele gravou, faz de novo aquele vídeo. Vamos fazer aquele vídeo seu bombou. Vamos fazer outro daquele estilo? Não dou conta não. Saiu só aquilo lá, tá louco? Não dou conta de fazer aquele tipo de vídeo não. Aí já era. Então por isso que vocês precisam definir o estilo de vocês. Porque se você não define o seu estilo, às vezes você pode até fazer alguma coisa que está muito fora do seu contexto. Eu, por exemplo, não fotografo pessoas, não filmo pessoas. Mas eu já produzi vídeo de aniversário, eu já fiz vídeo de casamento. Mas eu sofro. Porque aquilo ali não é meu estilo, não é minha vibe, eu não gosto daquilo ali. Não tem talento, eu acho que eu não tenho talento naquilo ali. É a mesma coisa de produção de logomarca, por exemplo, produzir artezinha para não é meu forte. Então vocês precisam definir o estilo e vocês sigam nele. Eu trabalho mais essa parte de documentário, de vídeo institucional. Eu faço também a foto 360. Todo mundo sabe o que é a foto 360 graus? Aquela que você passa o dedo assim, aí ela vai girando bonitinho. Eu faço mais a foto 360 do que vídeo hoje em dia. Então você precisa definir o que você faz e aí você segue o seu caminho daquilo ali. Às vezes você já tentou fazer, por exemplo, vídeos engraçados para o TikTok e aquilo ali não emplacou, porque o seu estilo de gravação é outro. Então, muda o estilo. Quero trabalhar com vídeo. Não, então vai achar onde você vai sair bem. Não fica batendo martelo que você não tem a manha que não vai dar bom não. Isso aí é fato, tá? Como que a gente faz para viabilizar um projeto? Quando a gente fala em viabilizar, é ganhar dinheiro. Porque para mim produzir um vídeo, dificilmente eu vou produzir um vídeo. Uma coisa fácil, eu ainda faço de graça, né? Para quebrar o galho de alguém em uma doação, a gente às vezes faz. Mas quando a gente está produzindo alguma coisa, a gente às vezes tem gastos altos e a gente quer dinheiro, né? Quem trabalha de graça é a entidade. Então o que acontece? A gente precisa de dinheiro. Então para a gente viabilizar esse projeto, que é tornar ele viável e tirar ele do papel, a gente tem algumas opções, que é interessante para vocês saberem, agora que vocês ainda estão novinhos, porque se vocês aperfeiçoam nisso, é onde dá mais dinheiro. Por quê? Uma das formas é a forma de patrocínio. A forma de patrocínio é o que é? Rádio, televisão, tudo é assim. Não fica lá tocando propaganda das empresas? É a mesma coisa. Então, por exemplo, vocês vão produzir um vídeo, um documentário, aqui falando da história da Escola Afonso Pena. E esse vídeo vai para as redes sociais da escola, vai para as redes sociais, às vezes, da prefeitura, por exemplo, mídias da cidade, né, como rádio, TV, que vão divulgar esse material também. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ali, vai aqui na Farmácia Nacional, fala com eles, eu preciso de um patrocínio para colocar nesse vídeo aqui que eu vou lançar. Como vocês são vizinhos aqui, tá bom? Vão apoiar a gente e aí vai ajudar vocês a vender, porque as pessoas que estudam aqui, teoricamente moram aqui próximo, teoricamente são seus clientes, não são? Então, com isso, você vai vender ali a cota de patrocínio. Isso tudo acontece assim, senha feita assim, rádio, TV, tudo é gravado dessa forma, tudo via patrocínios. Você vai dar alguma troca, vai aparecer a sua logomarca durante todo o vídeo, vai aparecer a sua logomarca aqui, né, de patrocinador. E isso vai para todos os lugares. Na FENACEM você vai aparecer em tal lugar, se você der tantos reais. Então, viabilizar os projetos de vocês de vídeo via patrocínio. Por que eu gosto de falar disso? Porque às vezes a pessoa não sabe que tem essa opção. Fica imaginando que é a forma mais teoricamente, mais convencional que a gente sabe, que é via visualização, que é estilo YouTube. O YouTube, só para vocês terem uma ideia,
ele paga uma média de $1 a cada 1000 visualizações. Então, ou seja, se o seu vídeo tiver lá 100.000 visualizações, 100.000 visualizações no YouTube é muita visualização, não é um número fácil. 100.000 visualizações, você ganhou quantos dólares? $100. Convertendo vai dar a menos de R$600 para produzir um vídeo. Entendeu? Ó, o custo disso. Por isso que a gente vê na internet a turma dos youtubers, né? Porque eles soltam um monte de vídeo. Tem vídeo todo dia. Tem youtuber que solta 3 vídeos por dia. Por quê? Ele tem que ter muito conteúdo, tendo muita visualização em todos os vídeos, para no final do mês ali, aquele montante dá muito dinheiro. Aí a conta fecha, entenderam? O programa mesmo, o programa Essa é a Minha Cidade, que eu gravava aí nas cidades, ele é impossível de viabilizar via visualização, sem chance. O ticket médio dele é de R$5.000, R$7.000. Faz a conta, eu tinha que ter 700, peraí, cara, obviamente quantas visualizações que eu preciso ter nele? 700.000, é isso? Para dar mais ou menos isso? Então é muita visualização. É o método mais difícil de se conseguir viabilizar projeto hoje, é via visualização. Só ganha dinheiro com visualização. Principalmente quando você está fazendo um vídeo falando de algum assunto que não é todo mundo que quer saber. A história do Afonso Pena aqui, quem quer saber são as pessoas da cidade só. Pessoa de outra cidade não quer saber a história do Afonso Pena. Então não adianta você pegar um vídeo do documentário da escola e postar lá achando que vai dar 1 milhão de visualização, que sem chance. Duvido. Só se der alguma coisa errada, se eu estou assistindo errado. Mas não tem interesse, entenderam? E por último, que a gente tem via patrocínio de estado, de prefeitura, via governo, via verba pública. Essa via verba pública, o que acontece? Esse curso, né, ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Prefeitura Municipal de São Gotardo. Só que para você chegar nesse nível, é bem difícil. A primeira coisa, eles vão te perguntar, tá, o que você já fez? Cadê os vídeos que você já fez, Silas? Não saber se você sabe falar de vídeo. Só, tá aqui. Você precisa de portfólio, né? Que é mostrar tudo que você já fez. E aí, você conseguir um incentivo público é bem mais burocrático. Produzir vídeo via verba pública, acho que é mais difícil ainda do que a visualização. Visualização, se você conseguir algum nicho e der sorte, vai dar certo. Entenderam? Sobre a parte de divulgação, a gente já falou de como viabilizar, agora a gente fala de como divulgar. Quando eu falo em divulgar, por que eu também sempre falo isso? Você já fez o seu vídeo, vou produzir meu vídeo para o TikTok, correto? Então ele já está lá em pé, né? Vertical. Os vídeos no TikTok, eles são em pé. Esse formato de vídeo em pé é o mesmo formato do TikTok, do Kawaii, do Reels, lá na Meta, né, que é Instagram e Facebook. É o mesmo do Shorts lá do YouTube. Então o que acontece? Você não vai fazer aquele vídeo que você ficou ali dias editando aquilo ali, né, e postar só no TikTok. Você já tem um negócio pronto? Vai em todas as redes, é de graça postar. Você não paga para postar, por que não vai? E por que eu sempre falo isso? Que às vezes um conteúdo que você produziu, né, um vídeo que você produziu pensando em postar lá no TikTok, ele não bomba lá, ele bomba lá no YouTube. E por que ele bomba num lugar e no outro não? Às vezes bomba no lugar errado, que a gente não quer, né? Queria ser TikTok, né? Abri para o YouTube. Porque os públicos, eles são diferentes. Eu, por exemplo, não assisto TikTok. Eu assisto o Reels. Os Reels que eu assisto não são via Instagram, eu também não gosto de Instagram. Eu assisto eles no Facebook, só que o Facebook já é linkado. Então, se você coloca um Reel seu e eu tivesse que entrar só no Instagram para ver, dificilmente eu iria ver, porque eu não uso Instagram. Eu vejo Reels pelo Facebook. E a mesma coisa, tem gente que fica no YouTube, tem gente que fica no TikTok, tem gente que usa o Kawaii. Então, você produziu qualquer vídeo que seja, lembre-se sempre disso. Vou produzir isso sabendo que isso vai para todas as minhas redes sociais. Vai que tá errado em uma, mas dá certo em outra. Aí você bomba. Tá? Falando um pouquinho sobre a parte de armazenamento, vocês gravaram um videozinho. Ele custou suor, né? Que foram dias editando aquele vídeo e tudo mais, ninguém quer perder. Provavelmente aqui alguém já perdeu foto e vídeo que já tinha ali só no celular e deu algum problema e já era. Isso é normal. A primeira coisa que eu falo é sobre o pendrive ou o HD externo. O HD externo ele é como se fosse um power bank,
né? Aquele que a gente usa para carregar o celular, só que ele é um pendrive grandão. E o que é o problema tanto do HD externo quanto dos pendrives? Eu sempre falo isso e alerto os professores, né? Para os professores não perderem suas provas todas. Se você pegar aquele pendrive ou pegar aquele HD externo e colocar ele em algum computador que está com vírus, ele pode corromper tudo que está ali, já era. E quando eu falo isso experiência própria. Quando eu conheci o HD externo, eu disse, gente, esse negócio é chique, hein? Esse negocinho desse tamanhozinho, eu carrego meus negócios tudo aqui dentro, eu levo ele para onde eu quiser, esse trem é bom demais. Taquei meus arquivos tudo lá dentro, perdi tudo que tinha lá. Eu peguei e pus no lixo, mas não, esse trem não é para os outros também não. Isso aqui vai pro lixo, essa porcaria. Nunca mais tive um HD externo. Então, tanto o HD externo quanto o pendrive é a mesma porcaria, que ele não serve para guardar vídeo. Não serve para guardar nada, né? Na verdade. Depois a gente vai para a nuvem. Nuvem todo mundo já conhece, né? O guardar arquivos na nuvem, afins, que hoje é bem famoso a parte de nuvem. O que é o problema da nuvem? O problema da nuvem é que na hora que você vai colocar os seus arquivos lá, a própria nuvem te fala, o Google Drive já te fala, que você precisa ter o backup daquilo ali em outro lugar. Ou seja, nem eles se responsabilizam por aquilo ali. A nuvem, na verdade, que a gente põe na nuvem, a gente imagina que está lá em cima, né? Junto com Deus, bem protegido. Não está, não. A nuvem nada mais é, explicando para vocês o que é nuvem, a nuvem nada mais é que aquela caixa de som ali é um computador, ali é a nuvem. Então você vai pegar o seu arquivo que está aqui e vou pular na nuvem. Então não vai ter nuvem coisa nenhuma. Se dá um problema com aquele computador ali, queimar tudo, acabou. Se a empresa que você colocou, fechou e apagou tudo, já era também. Entenderam? Então por isso que eu falo que a nuvem quebra o galho, mas também não é um método mais seguro de você manter os seus arquivos de segurança. Arquivo que você não quer perder, né? Daqui a pouco as meninas já estão fazendo 15 anos aí, as fotos de 15 anos. Na nuvem, nem no pendrive, nem deixar no computador, não é a opção mais segura. Como que eu gravo, então, os meus backups? Como que eu deixo tudo meu em segurança hoje? Eu gravo tudo em DVD. Todo mundo aqui sabe o que é um DVD? Aquele disquinho assim, que hoje a gente nem vê aquilo mais. Eu gravo tudo em DVD. Por quê? O DVD, uma vez que você gravou o DVD, fechou a sessão dele ali, que encerrou, né? Que você ali, depois que você fecha a sessão do DVD, acabou. Não entra nem sai mais arquivo. Só se aquele DVD for de qualidade ruim e estragar, ou se alguém roubar. Se não acontecer nada disso, ele vai ficar lá intacto. Eu tenho backup do primeiro DVD que eu gravei, de quando eu comecei a trabalhar com vídeo. Tá lá, tá guardadinho intacto o DVD. Se isso estivesse em qualquer outro lugar do planeta, muito provavelmente a gente já teria sumido. Isso é fato. Então hoje, né, se você não quer perder, infelizmente o único método seguro é gravar isso no DVD. E aí aquilo ali já era. Tomou cuidado para ninguém te roubar o DVD, seus arquivos estão seguros, tá bom? E por último, falando sobre valores a serem cobrados. Essa dúvida é uma dúvida que o pessoal costuma ter bastante também, inclusive quem está começando com drone, né, e às vezes pergunta em grupos e tudo mais. O valor que você vai cobrar é de acordo com o que você está entregando. E quando eu falo isso, você tem que olhar aquele vídeo, né, ver como é que está a qualidade, se está um vídeo atrativo, se muita gente vai querer ver. O seu custo, quanto que você acha que você quer daquilo ali, não, beleza, eu quero R$1.000 para produzir esse vídeo. E ir nas empresas para tentar um patrocínio. Só que o que acontece com esse patrocínio? Vocês precisam começar de baixo, valores mais baixos, porque se você for numa empresa e queimar o cartucho, que a gente fala, você chega, dá R$1.000 aqui de patrocínio e coloca a sua logomarca nesse vídeo, não. Se depois você voltar lá, baixei, eu quero só 100 agora. Não, 100 também não me interessa não. Por quê? Eu não quero preço nenhum, tem de graça. Então tem que tomar cuidado com isso. E essa parte de precificação, ela é muito difícil de fazer, não é fácil. E não tem uma fórmula na matemática para a gente fazer esse cálculo de quanto que a gente pode pedir de patrocínio. Eu, com o programa Essa é a Minha Cidade mesmo, por exemplo, tinha cidades que eu chegava e vendia aquela cota ali R$500. Se eu chegasse na cidade vizinha do lado e tentasse vender aquela mesma cota por 500, ela não venderia. Ali ela tinha que ser 200, ou então eu não ia vender ela. Entendeu? Então com o programa eu vi isso. E aí com o tempo eu já me adequei. Na hora que eu chegava nas primeiras empresas que eu já visitava,
eu já sacava logo, opa, aqui vai ter que abaixar o preço, senão isso aqui não vai vender. Porque eu sei disso, porque é o valor que o mercado está acostumado a pagar, né, de modo geral, de patrocínio, de quanto que eles gastam com publicidade e tudo mais. Então essa parte de precificação realmente ela é difícil, e quem quiser começar a trabalhar com vídeos, vai de leve. Não pega muito pesado de início não, porque senão vocês não vão conseguir viabilizar nada. Tanto que um vídeo que quando eu comecei 10 anos atrás, eu cobrava R$300 para produzir, hoje ele é 2.000. Por quê? Eu fui adequando o meu preço e eu vi que também, opa, tá barato, eu posso subir mais um pouquinho. Aí subia mais um pouquinho, opa, continua barato, posso subir mais um pouquinho. E aí com isso, hoje eu já sei mais ou menos o valor que cada trabalho pode ser pago. Inclusive, adequar o valor à empresa. Então você chega naquela empresa X, né? Você pode vender aquela produção sua por R$1.000. Se você for numa outra empresa que você sabe que ou não gosta de investir muito, ou não tem muito capital de caixa para investir muito, você já tem que saber que não, que vai ter que ser 200. Se eu não for, não vou vender, esquece. Então essa parte de preço, ela realmente é complicada, tá? Então quem for tentar trabalhar com vídeo, começa com um pouquinho, vai devagarzinho, vai subindo o preço aos poucos, para você não correr o risco de não conseguir nem entrar no mercado, porque já começou com um preço muito alto, tá bom? Perguntas? Ninguém? Turma quietinha, depois do almoço, né? A pressão da turma baixa, né? Acontece. Gente, mas é isso aí que eu tinha para falar para vocês então. Quero agradecer mais uma vez a direção da escola, a equipe de diretor, vice-diretor, toda a equipe aqui da escola. Agradecer por ter aberto a porta para mim, me tratado muito bem. Obrigado a todo mundo, boa tarde e boa aula para todos. Obrigado.